Ah, sim, fica bacana também. Pode falar, manda ver, gatinho. Bem, nosso trabalho... Vocês não estão falando quem são, falando de vocês, não sei quem são vocês. Sabe, não, então vamos apresentar. Meu nome é Vitor, essa aqui é a Mariana. A gente desenvolveu um trabalho com o tema tempo. A gente fez uma adaptação de uma obra de Luiz Fernando Veríssimo, que foi uma peça que, há um tempo atrás, eu fiz na minha escola e eu sugeri essa ideia, a gente desenvolveu a ideia juntos, certo? A Mariana fez as ilustrações, desenvolveu o código do site, todo o site. Eu fiz a participação da pintura e é isso, basicamente. A nossa história ela vem falando de uma menina que ela sonha que está conversando com o tempo. Ou seja, ela é muito ansiosa, ela quer que o tempo passe logo para ela, ela fica querendo que as coisas passem rápido para ela e ela conversa com o tempo. E o tempo, nesse caso, é um pintor. Vocês vão entender por que no final. E ela começa a conversar com o tempo, ela pergunta assim, tempo, mas você vende muito, você consegue passar em todas as eras, você pode ver o passado, você pode ver o futuro, e ela acha legal. E ele fala que desde os tempos mais antigos, ele já existe, e ele começa a conversar e começa a levar ela, e ela quer, de qualquer jeito, crescer logo, ela quer passar rápido a vida dela, ela quer passar, mas eu não aguento mais ser criança porque eu não posso fazer nada, eu não posso sair, eu não posso brincar, eu não posso me divertir com meus amigos, eu sempre tenho que ficar dependendo de esperar e tal. Mas aí o que o tempo faz? Ele fala, tá bom, então já isso que você quer, tem certeza? Então tá bom. Então ele passa e começa a fazer com que o tempo processe mais rápido para ela, entendeu? Ele faz com que o tempo passe rápido demais. E ela chega na idade de idosa, certo? Aí o que acontece? Ela, quando ela chega na parte idosa, ela se arrepende, ela fala assim, olha, realmente, o tempo passou tão rápido, eu nem percebi, eu não vi esse tempo passar. E aí ela se arrepende, só que quando ela percebe, ela vê que ela estava sonhando, certo? Aí o que ela faz? Ela começa a refletir melhor sobre a questão de como aproveitar o tempo melhor. E ali tem uma pequena reflexão disso tudo que a gente está falando, né, que é a lição de moral, né? Que foi baseada também em uma coisa que, assim, eu levei esse trabalho muito para um lado, assim, pessoal, porque eu, particularmente, no ano passado, perdi uma amiga minha, e, assim, para mim foi assim, uma coisa muito, muito legal poder estar com ela no último dia, tipo, aproveitar o tempo. E nesse dia eu tava com preguiça de ir lá. Tipo assim, eu falei assim, poxa, eu tô tão cansado, cheguei da faculdade, muito trabalho, mas eu fui lá, entendeu? E no outro dia eu não pude estar mais com ela. Então, pra mim, foi uma coisa que foi até um pouco meio que mexeu um pouco com o meu emocional, porque foi aproveitar essa questão do tempo, entendeu? A gente saber utilizar o tempo para estar com as pessoas, para fazer as coisas, tipo, saber se organizar e aproveitar o tempo que está com as pessoas que você tem, que você gosta de estar, entendeu? E é isso. E no final, ela deixa o livro aberto, dizendo que o livro acabou. E é basicamente isso o nosso projeto. Próximo! Não, show, muito bom. Tem que comentar, pô. Tem que comentar? Não, tô indo. Não dá pra comentar. O site a gente fez assim, como se fosse um quadro pintado e uma parede de madeira, que é como a gente bota aqui. Como desde os tempos antigos consegue andar e parar no tempo, guardando aquele momento em pinturas e fotografias. Então a gente quis passar isso tudo, depende da criatividade da pessoa, né? Sim, foi bem usada essa questão do quadro, já que é um pintor, as cenas serem telas pintadas, e ficou muito bem resolvidas as telas, inclusive. Parabéns pela ilustração nesse caso.
ter conseguido fazer no digital aí, né? Dar essa ideia de pincel, né? De pincelar, né? De tinta óleo, barra Mas guache, o barra conceito tinta. que a gente quis usar todo foi esse mesmo. Foi tipo assim, a moldura para trazer a ideia de tipo assim, de um quadro, as páginas, as pinturas feitas assim, de um modo mais vamos dizer assim, meio que não uma coisa maçante, aquela coisa correta, entendeu? A gente quis colocar uma coisa mais maleável. Entendeu? Sim. Maleável. E tipo, a textura de madeira no fundo para trazer uma ideia de como se fosse uma sala de apresentação dos quadros, entendeu? A gente colocou essa animação para poder trazer uma ilusãozinha de... Bacana ter usado a própria ideia do que o site permite, né? Para poder aumentar essa coisa, mostrar a transição. E basicamente foi isso, a gente desenvolveu tudo, as linhas do desenho também, se você ver mais de perto, vai dar para perceber que as linhas elas também não estão exatamente corretas, elas estão meio rabiscadas, para trazer justamente essa ideia artística, entendeu? Sim. E é isso que a gente tem que apresentar. Tá bem integrado também, tá bacana. Quanto à questão do site, não tem nada a comentar mesmo. Oi? Tá, tô com navegação, tudo isso. Eu sempre fico meio receoso com navegação de ter navegação embaixo, né? Mas quando tem excesso do lado, isso resolve. Né? Porque o embaixo às vezes corta, né? Mas e essa navegação ficou até, assim, eu estava percebendo agora, ficou melhor do que a ideia inicial que a gente teve, que foi usar o efeito paralaxe. Porque aquele efeito ali, assim, por mais que a gente se encaixasse, não ia dar para fazer não ia dar para criar essa ideia, entendeu? Não ia dar para criar essa ilusão, assim, de juntar, de fazer um quadro, tudo bonito. Não, é para ser coisa de recorte mesmo, Então, essa ideia da moldura, esse efeito de transição, assim, de não ser aquela página virando, de ser uma coisa que passe com rover, né? Que fala. No caso aí é feito de fade out. Fade, sei lá como é que é isso. Não, falando efeito, sobreposição. Não, eu sei, eu não sei o nome não. Aí tipo... Só me aparece, pronto. Só me aparece. Esse efeito caiu, assim, perfeitamente dentro da ideia do que a gente planejou. E assim, 3 noites sendo mediante, né? Porque prazo tudo a gente se encontrou e tal. Mas foi uma experiência legal, porque a gente conseguiu trabalhar com aquela pressão assim de prazo. Entendeu? Isso pra mim, eu acredito que a Mariana também, acrescentou muito. Que a gente... Tá bom. Eu gosto de falar, deixa eu falar até o final da aula. Olha o meu fugir. Não, tá show, tá lindo. Show. Uhul! Parabéns! Comentários? Além de lindo.